Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Então, nesse vídeo do que Jesus realmente fez na sua humanidade, na redenção, venha falar, né, sobre o pecado. O número 8. Luísa, de tanto pedir a Jesus a dor de seus pecados, como foi dito, né? Jesus nada nos nega. Quando aquilo que se pede é para o nosso bem, deu a ela, né, a graça da dor de seus pecados. E até ela vai dizer, né, foi relatado que a confissão dela durou 7 horas, né, tamanha a dor que ela sentia, né, que Jesus precisava deixá-la e voltar novamente, né, depois. Então, uma vez que Jesus pediu para ela rezar ao eu pecador, né, para se acusar, para se reconhecer, né, como pecadora, né, diante as misérias dela, né, que foi dito também de que o filho da divina não peca. Então, né, como que a Luísa precisava se sentir assim, né? Porém, aqui se trata do primeiro volume, né? Esse trecho está refletindo o primeiro volume, mas que assim, diante desta condição, né, nós rezamos o ato penitencial na Santa Missa, né, por todos aqueles que não se voltam a Deus, pelos que não se confessam, não se arrependem, não, não, não busca ter em si, né, a contrição de seus pecados. Então, no ato penitencial, pedimos perdão por todos, por nós e por todos, né, em nome de todos. E aqui, durante a confissão de Luísa, ela vê, né, aquilo que Jesus permite a ela, né, mostra a ela que dos pecados dela que mais ofendeu a Jesus foi o pecado de soberba, cuja qual ela pede perdão a Jesus, né? Jesus pede que ela aproxime seus ouvidos do coração dele, a fim de que ela ouça o rasgo cruel, né, a dor dele mediante tal pecado. Então ela via, né, ela sentiu o coração de Jesus se partir no meio, né, esmagado pela dor dos pecados dela. Portanto, aqui nesse primeiro momento, né, a dor é de Jesus. É Jesus quem sofre, né, porque é Ele quem toma, né, os nossos pecados sobre si. Né. Quando confessamos os nossos pecados, vão para Ele, né, todas as penas, todo o resultado. Né, para que se haja o perdão, né, é preciso que alguém receba, né, o castigo,
resultado da ofensa, né? Então Jesus tomou sobre si, né, todos os nossos pecados. Mas que porém o coração de Jesus, né, é essa chama a qual sabemos, né, que consome todos esses males, que inflama os nossos pecados e os consome. Por causa dessa chama de fogo ardente que é o coração de Jesus, hoje temos, né, a graça de adentrar aos céus. Porque todas as nossas misérias, nossos vícios e pecados, colocamos, né, no seu sacratíssimo coração. Né, nos lavamos com o seu preciosíssimo sangue. A nossa miséria, a nossa pequenez é tal que aqui a gente lembra daquele trecho, né, do vermezinho que quer subir, né, no colo, né, do rei, né, subir por ele, rastejar por ele, né, e querer tirar a coroa de sua cabeça, né, destituir o rei do seu trono e assumir ele o seu lugar. Né? Assim somos nós, esses vermezinhos, né? Esses vermezinhos cheios do amor próprio, da soberba, da vontade humana, né? E quer dar ordem a Deus, né? Quer viver segundo os seus interesses. Né? Assim somos esse vermezinho, a qual ignora que o rei pode muito bem, né, atirar esse vermezinho no chão e esmagar com o seu pé com suma facilidade, com extrema facilidade de o fazer, já que se trata de um vermezinho pequeno, insignificante, né, diante da grande autoridade e poder do rei. É porque a gente pode ver o quão ingrato, né, é esse vermezinho. Porque mediante tudo isso, né, esse rei, Deus o sustenta. Não o destrói, o mantém, mesmo ele querendo, né, passar por cima, se assim pode dizer, né, passar por cima de Deus, querer ser Deus, né, tirar a coroa, né, da cabeça dele e colocar em si próprio. Então, quão grande, né, tão cheio de amor e misericórdia Deus é. E podemos, né, também contemplar a dor no coração de Deus e não querer, né, ofendê-lo de modo algum. Né? A gente, né, procurar vencer a mínima situação, né, de modo que não nos deixamos levar mais, né, pelos atrativos do mundo. Então, uma vez que Jesus assume todas as nossas penas, também ele reza, né, pedindo perdão ao Pai. Né? E aqui nesse sentido, né, sabemos que Jesus não pecou, né, mas que ele reza o eu pecador, né, em direção ao Pai, não por ele, mas pelas criaturas às quais ele assumiu, né, as suas culpas. Então, diante disso, ele pede perdão, ele reza o eu pecador. Né? De igual forma, o Filho da Divina Vontade, que vencida a purificação, vive, né, agora continuamente, né, sem pecar, mas que igualmente reza o ato penitencial com todo fervor, né, com todo amor, pedindo perdão por todos, uma vez que é Jesus que assume, né, a vida do Filho da Divina Vontade. Né, é Jesus rezando em nós, né, como ele fez, como ele faz, né, na sua humanidade, e agora ele vivendo na nossa humanidade. Então assim participamos, né, do seu plano salvífico, né, da criatura, da criação em que somos com ele, né, corredentores, corredentores
salvação das almas. Então nós nos colocamos na cruz com Ele, né? Ao morrer para a nossa vontade humana, né? Sofremos, né? Essa crucificação e morte, né? Da nossa vontade, e com Ele também ressuscitamos. Então, assim, quão grande o sofrimento da Luísa, né? Na sua confissão, qual não deve ser também o nosso, né? Uma vez que somos ainda, né, mais miseráveis que ela. Então, qual não deve ser a nossa contrição, né? Ao passo que ela gastou aí suas 7 horas para finalizar, né, essa confissão, né? Mediante as dores que sentia, Jesus a deixava para ela refletir, né, sobre, e logo voltava, né, para que ela continuasse, né, a sua confissão. Então a gente minuciosamente devemos, né, avaliar a nossa conduta, os nossos atos, pensamentos, né, atos e omissões, como se diz no pecador, né, e nos corrigir, né, não de uma maneira escrupulosa, mas diante, né, da verdade. Então é aquilo que Jesus diz, né, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então confessamos os nossos pecados, né, nos colocamos diante dele, a fim de que ele assuma os nossos pecados, a nossa vida, né? O todo eu, né, que somos, que só Ele pode dar ao Pai a devida correspondência, né, desse amor. E na divina vontade nos unimos a Ele, né, nos fundimos a Ele, a fim de que Ele em nós, né, tomando posse da nossa vida, da nossa vontade, Ele em nós oferece ao Pai o sacrifício, né, as penas, né, da nossa vida, pela a salvação de todos, né, do passado, presente e futuro. Então, que ela vai dizer, né, as potências, né, que Deus pôs em nós, os sentidos, deveria ser tantas línguas para louvar a Deus. E, no entanto, muitas das vezes, né, são como que víboras, né, para o picar, né. E diante desse drama, né, reconhecemos a nossa miséria e peçamos perdão a Jesus, né, sabendo que não só é justo juiz, né, mas também o nosso Pai, né, mas que de todo o coração também reconheçamos, né, e busquemos não mais fazer, né, não mais ofender a Deus, por mínimo que seja, que mediante a confissão que Jesus nos deixa aptos, né, a adentrarmos ao céu, né, de alma lavada, de alma limpa, né, não mais caminhar, né, seguindo a nossa vida, né, permitindo que adentre, né, na nossa alma qualquer mancha, né, qualquer ruga de pecado, né, mas que possamos permanecer, né, com toda essa integridade nesse nosso caminho, né, de santidade, de vida divina. Então a necessidade, né, de estarmos atentos na volta mesmo, que mostra muito, né, as reprovações que Jesus fazia, né, a conduta das pessoas ali do seu convívio, né, as reprovações que ele fazia até mesmo às crianças, né, cuja qual muitas das vezes nós adultos temos aquelas atitudes daquelas crianças, né, na nossa condição de vida, né, na nossa realidade, né, mesmo sendo adulto, mas ali a mentalidade, a atitude é a mesma, né, de uma criança que não se conhece, né, que não tem esse autoconhecimento. Quão importante é também buscarmos nos conhecer a fundo. Até vai dizer, né, dos vídeos do fim dos tempos que foram feitos, cujo foi falado bastante, né, do pecado. Né? Convém a gente dar uma revisada a fim de que aprofundemos nisso, né, a fim de que reconheçamos, né, se talvez
a gente esteja a ofender a Deus sem perceber, né, por ter se tornado habitual uma certa condição, né, uma certa atitude que temos. E é interessante, e até é interessante aqui um exemplo que foi pego da avó torta, né, em que eles discutiam, né, o fato da mulher ser vista como impura, né, que aqui vai se tratar, né, na época, era não que a mulher seja impura, mas era a questão da menstruação, né? Então, nesse período, não era para o homem se aproximar dela, ou seja, né, não ter relações com ela, né, nesse sentido, e não que ela era, né, impura como o Pedro mencionou, né, que a mulher é mais impura do que o homem, né, no caso, do que eles. E assim, por isso, né, na época, a mulher era tão mal vista, né, era tão mal falada. Então, aqui nessa conversa, nesse diálogo deles, né, em relação à posição da mulher, cujo Jesus, né, veio corrigir isso também, né, já iniciado, né, o trabalho, né, de Nossa Senhora na igreja, né, de uma mulher. Até então Jesus diz, né, da sacerdotisa que teriam, né, não que iriam, né, celebrar missas, né, ministrar sacramentos, não, mas que iria, né, auxiliar ao padre, né, servir no altar, bem como vemos, né, como ministra da Eucaristia, né, como muitas pregadoras, né, que igual na Valtorta aqui, um dos apóstolos questionavam, né, e elas poderão pregar a palavra, né, meio que irônico, né, mas Jesus o corrige, né, dizendo que sim, bem como o que Nossa Senhora faz, né, que ela instrui, né, os outros. Ou seja, né, ela pregava a palavra. Né, e hoje vemos também, né, pregadoras. Então Jesus veio, né, corrigir tudo isso e assim muitas coisas, né, vemos na Valtorta, né, que ele veio corrigir, que ele corrige aos seus, né, e veio colocar a mulher no seu devido lugar. Aí então os escrúpulos, a falta de caridade, né, as separações, né, Jesus não quer isso, mas quer que unamos-nos uns com os outros a trabalhar, né, na construção desse reino, a termos um só coração, a trabalharmos juntos na edificação do reino, como disse, que é igual aqui na comunidade mesmo, né? 98%, né, é constituído por mulher. Né? Ai de nós se dependêssemos dos sacerdotes para a divulgação do livro do céu mesmo. Então, entende? A dedicação, o amor, o zelo delas para com Jesus. Jesus apareceu, a primeira aparição de Jesus foi para uma mulher. Para dizer, muitas das almas vítimas são mulheres. Né? Que foi dito, né? Futuramente os homens seriam, né, esses gigantes da doutrina, mas que igualmente também seriam sustentados pelas orações das mulheres. Até aqui um exemplo que me vem é a situação de Santo Agostinho, né, cujo a sua conversão, a sua vida espiritual se deu através das orações, né, da sua mãe. Né, e num lar, né, onde está edificado, né, em que o homem é aquilo que deve de ser, é por conta da esposa que se tem. Né? Uma vez que o homem é a cabeça, ele precisa de um pescoço, né, que, que seria a sua esposa, a mulher, né, que o ajuda, né, o fortalece. É aquilo que já foi dito, né, que a mulher
é o amor de Deus no lar, né? É a manifestação do amor de Deus no lar. Então, diante de situações, ao invés de falar mal, criticar, né, julgar, a gente precisa sempre nos colocar no lugar da pessoa, né? Qual atitude teríamos se lá estivéssemos? Porque uma vez que somos, né, uma única família em Deus, né, temos de ter, né, essa consideração pelo próximo, né, e saber que tal condição pode acontecer também com cada um de nós, né? Ninguém está isento de nada, mas o que se dá ao outro pode muito bem se dar também a nós. Então é preciso ter essa consciência e mediante isso, né, olhar para o outro com compaixão, com misericórdia, com amor, né, e não ficar julgando, condenando, né, criticando. Então temos que procurar ordenar os nossos pensamentos, sabendo que Jesus também, né, os tem diante dele. É ele que conhece o nosso coração e tudo que refletimos, né, no mais íntimo do nosso ser. Então, um pensamento, né, averso à vontade de Deus, né, é uma ofensa a Ele, uma falta de caridade, uma diferenciação que fazemos. Né? O primeiro a ser ofendido é a Deus, né, cujo rezamos, né, o Pai é nosso. Assim sendo, somos todos irmãos e temos que zelar uns pelos outros. Aqui eu me lembro, né, de uma situação em que eu vivi ontem mesmo na missa, em que a pessoa do meu lado, né, mesmo durante a missa, ela não conseguia deixar, né, os seus afazeres de lado, em que em plena homilia, ao longo de toda a missa, né, ela continuamente mexendo no celular, mexendo no zap, né, e muitas das vezes parava, né, em meio à missa, na hora da consagração, essa pessoa tirando foto, né, então totalmente dispersa, né, Jesus, né, de lado ali, e na hora da comunhão, né, foi ele lá comungar também como, né, então a gente ao invés de criticar em outros tempos, né, eu ficaria, né, com esse pensamento, com essa crítica, mas não, a todo momento eu voltado para Jesus, né, oferecendo o amor de Jesus a ele, né, reparando, né, dando, né, o máximo, né, o todo o amor a Jesus, né, por aquele e por tantos outros que estão na missa, mas o seu pensamento, o seu coração está longe dali, né, bem como um outro jovem, né, já aí dos seus quase 20 anos, mas aqui eu costumo ir na missa, né, na matriz, a cidade é repleta de turistas, esse final de semana estava lotada a cidade. Então é nítido perceber que não é pessoa que é habituada a ir à missa, né? Porque os filhos mesmo não têm a devida compostura, né? A devida reverência, né? Não se ajoelha, não fica em pé, né? Tá o tempo inteiro sentado. Qual era a postura desse jovem, né? E coça a cabeça e espreguiça e dá sono e você vê claramente que ele queria estar em qualquer outro lugar menos ali, né? Queria estar passeando na cidade, né? Igual ele brincando o tempo inteiro com a chave do carro na mão. E qual não foi a minha angústia, né, na hora da comunhão em que ele sumiu, né? Pensei, né, ele ter ido dar uma volta, né, porque quando voltou, né, ao banco não se ajoelhou, não fez ação de graça. E o tempo todo eu ali, né, reparando a Jesus, né, se ele foi dar uma volta justo na hora, né, da comunhão, se recebeu a comunhão também e chegou e se assentou novamente no banco. Então, né, o tempo todo ali reparando a Jesus, né, por esses. Né, e esses são os casos que Jesus me fez ver ontem, né, mas quantos são os que a gente nem percebe, né?
Então, ao invés de se voltar, né, contra a pessoa, a gente se volta a Deus, né, a reparar a Jesus, né? Não se trata de sair apontando o dedo, né, na cara das pessoas. Então, na Voltorta mostra a personalidade de cada um dos apóstolos, né? Aquilo que Jesus rejeita, aquilo que ele aprova, aquilo que ele corrige e tudo mais. Mas eu percebo que a personalidade que Deus nos deu, enquanto usada, né, com a nossa vontade humana, é um problema, né? É uma ocasião de pecado, é um vício que adquirimos, é uma prepotência, é uma soberba, né? Desenvolve em coisas, né, pecaminosas, né? Presunção, igual foi falado de Pedro, né, que ele acaba sendo uma pessoa presunçosa, né, arrogante, né? Mas é uma qualidade que, quando fosse colocada, né, nas mãos de Jesus, como assim foi, a tal ponto foi que fez dele o primeiro Papa, né, mediante ali o quão enérgico ele era, né? Então, quando ordenado na direção correta, as nossas coisas, as nossas inclinações, né? É fruto de bem, é fruto, né, de grande glória a Deus. É matéria para dar glória a Deus. E assim a cada um de nós, né? Na divina vontade temos que ser Jesus, não ter mais, né, o, o temperamento, a nossa estima própria, mas adquirimos, né, como foi dito, a personalidade de Jesus. Mas é justamente, né, o que vem a acontecer quando mergulharmos mesmo nesse dom, né, quando passarmos pela santidade, né, humana. Porque pode ser que uma pessoa nem a santidade humana não tenha, então é preciso fazer todo o processo. Por isso estudamos, né, por isso é lido os primeiros volumes, né, para fazermos esse caminho, né, de transformação, né, passarmos pela santidade humana e trilharmos, né, e não ficarmos nela, mas trilharmos, né, avançarmos para a santidade divina, para justamente isso, né, trabalharmos todos os pontos, né, da nossa vida, para nos exercitarmos em cada situação, em cada acontecimento, né, mas já também estudando os outros volumes, né, a fazer tudo junto, né, a santidade humana já caminhando para a santidade divina. E aí, já recebendo esses conhecimentos hoje da santidade divina, já vamos, ao mesmo tempo que aprendendo, nos corrigindo para não ficarmos na santidade humana, para não trilharmos, né, esse caminho de virtude separado da santidade divina, para não cairmos, né, nesses exageros de Pedro. E assim, ao longo dos escritos da Voltorra, reconhecemos em vários pontos situações em que nós vivemos e que Jesus reprova, né? Eis a importância de ir lendo tudo junto, né? Então, como foi dito, né, à medida que avançamos no estudo, né, que buscamos nos dedicar mais, ter mais interesse, né, no significado das palavras que vão surgindo, né, palavras estas que dificilmente, né, a ouvimos, que não temos um devido convívio com elas, por isso não se sabe nem o significado. Então é ir atrás e pesquisar e saber ao certo o que significa, né, a fim de poder, né, facilitar o nosso entendimento, né, nos estudos e, e com isso nos corrigir, né, de pensamentos e atitudes erradas. Então por isso o Filho da Divina Vontade, né, abandona o pecado e muito mais, né, abandona toda a conduta vã, né, a busca, né, das coisas do mundo. E uma coisa que é falado, né, a gente não busca essa santidade para nós mesmos,
não buscamos os conhecimentos, né, para nós mesmos, mas tudo para a glória de Deus. Né? A santidade que estamos recebendo é para ser vivida para a glória dele e não para me autopromover, para me satisfazer ou algo do tipo. Então, com isso, né, não depende do meu estado para que eu faça partilha, para que eu estude. Né? Por isso não depende da minha pessoa, não depende nada de mim, mas uma vez que é vivida essa santidade para Deus, independente da situação, da condição em que eu me encontro, né, os atos em direção a Deus não pode parar, né, e nem diminuir. Pelo contrário, né, é preciso avançar e correr mais, né, e não ficar olhando para trás, nem se distraindo com a paisagem, né, ao longo do caminho, mas mantermos, né, os olhos fixos nele, ao caminho que ele quer fazer em nós. É o que Luísa diz muitas vezes, né? Para Deus toda a honra, toda a glória e para mim toda a confusão. Eu preciso esquecer de mim, abandonar-me aos cuidados de Deus. É como também foi dito no vídeo da Voltorta, né, que eu ouvi ontem. Né, ao irmos até Jesus, não vamos levando as coisas, né, não levamos coisas para Ele, né, situações para Ele resolver. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo que eu estou passando, né, tudo que está no meu coração, na minha mente. Né? Ele tem o conhecimento de tudo isso, de todas as coisas. Né? Não é preciso que eu leve, fique levando até ele, né, situações. Mas eu vou até ele para saber dele o que ele quer de mim. Né? O que eu posso fazer para ajudar a ele. Né? Como ele diz, né? O maior interesse dele é que essas verdades sejam conhecidas. Então já tenho aqui, né, o primeiro, o principal, né, que é o meu trabalho de divulgar esses escritos, de estudar e divulgar esses escritos. E aí, e aí eu vou até ele para saber dele, né, como melhor eu posso fazer isso, né, para receber dele a ajuda, né, a ajuda da graça, porque por mim mesmo, né, como foi dito, nem entender os escritos eu não sou capaz de entender. Né? Se o Espírito Santo não vier, né, em cada um de nós e nos ajudar, né, vendo a nossa intenção de o porquê, o para que estamos lendo, né, esses escritos, né, e para assim recebermos, né, a iluminação, porque se tivermos com interesses pessoais, né, não recebemos, então é um despojamento, um esvaziamento de si total, né, para nos entregarmos a Ele totalmente vazios de nós mesmos. E assim, se qual é a necessidade da condição em que precisamos estar para se entender, para se avançar e adquirir, né, esse grande dom, a, os atos pecaminosos devem se passar tão longe, né, nem se torna mais, né, assunto, né, diálogo, né, o pecado é deixado lá atrás. Né, o amor próprio, o que constitui o pecado é o amor próprio. Né, e uma vez que esvaziamos de nós mesmos, e que o amor próprio, o amor a si mesmo, deve ter deixado lá atrás, o pecado hoje não nos faz frente. Né? E assim, o sentir algo não é uma situação de pecado. Né? Se torna pecado quando eu dou, né, vazão a esse sentir, quando eu concretizo,
né? Ainda que na minha mente, esse sentir, né? Quando eu sinto vontade de esgoelar alguém, isso não é pecado. Pecado é eu ir lá e esgoelar essa pessoa, ou falar mal. Então é preciso separar as coisas, né? E com o conhecimento renunciá-las. Então tem coisas muito explícitas que a moral que já temos não nos permite fazer, né? Que é no caso de esgoelar uma pessoa, né? Louvado seja Deus, recebemos, né? Educação e doutrinação, né? Na igreja ou em casa, de que isso não se faz. Então, por mais que alguma situação me venha, né? A sentir vontade, isso eu não faço, né? Até mesmo é como falou-se de Pedro, né? Que ele falava tantas coisas que faz isso e aquilo, mas, né, sempre foi da boca para fora. Por isso Jesus não é tão severo com ele, porque sabe que era da boca para fora. Tanto é que quando ele disse, né, que morreria, né, por Jesus, com Jesus, chegou na hora mesmo. Ele não foi. Era uma falta de caridade, mas não um pecado em si, né? Mas que em todas essas coisas precisamos nos corrigir, né? Se é da boca para fora e não traz fruto algum, né? Já façamos morrer, né? Esses pensamentos, né? Antes mesmo que venha a nossos lábios. E assim tantas e todas as outras coisas, né? E como foi dito, não por nós mesmos, mas para agradar a Jesus, para sermos semelhantes a Ele, né? A sua imagem e semelhança, né? E não para nós mesmos, mas por Ele, né? Para reparar os nossos irmãos que não buscam isso. Então é tudo para Ele, vivemos para Ele. Uma vez que Ele nos deu a vida dele, temos de viver a vida dele e não os nossos caprichos e vontades. Uma vez que continuamente chegue tantas ofensas ao coração de Deus que o faz sofrer tanto, né? A ingratidão e o distanciamento de suas criaturas, né? Ao elas receber tudo de Deus e usam disso para ofender a Ele, que ao menos nós, que ao menos os filhos da divina vontade, tenham uma postura contrária, né? De modo a reparar os outros, de modo a dar esse contentamento, essa alegria a Ele, né? De confortar, de consolar a Ele, né? De pedirmos perdão a Ele por todos, dele poder contar com a gente, poder contar com os filhos da divina vontade, né? De modo a formarmos, né, esse muro de luz em torno do seu sacratíssimo coração, para que as ofensas não alcancem mais a Ele, né? Como diz no livro das 24 horas da paixão, já sofrestes demais, né? E demasiado, né? Que sofra eu agora, né? Por vós. Né? Então as ofensas, né? Nós vamos reparar, né? Nós vamos receber, né? Para reparar Jesus, para Ele não mais sentir, né? Essa dor da ingratidão, né? Dos homens, mas que possa Ele receber o amor, né? Dos filhos da divina vontade. E acaba assim nós sofrendo, né? Com as atitudes, com a postura dos irmãos, né? E aqui sofrendo e ansiando pela conversão, pela salvação dele, né? E não com crítica, com soberba, né? De se achar melhor que o outro. Não, mas é o amor de Jesus, né? Que se manifesta em nós. É como eu dizia antes, né? Das duas pessoas,
a qual eu, né, tive a iluminação, né, de Jesus em vê-los na condição em que se encontrava na Santa Missa, que era um mexendo no celular o tempo todo e o outro, né, demonstrando claramente, né, com as suas atitudes, a sua postura, que não queria estar ali, que só foi, né, obrigado pela mãe. Então não apontamos o dedo, né, mas ofertamos a Jesus a reparação. Então, com esse amor, com essa vida divina, amamos a Deus pelos outros que não amam. Então, abandonamos o pecado, abandonamos a nossa estima, né? E buscamos prometer a Jesus que não vamos mais ofendê-lo, né? Que da nossa parte, né, que Deus nos ajude, e de fato é Ele, né, a todo tempo que nos ajude, né, a cumprir esse propósito de não mais ofendê-lo, de afastar, né, do nosso coração toda a nuvem, toda a mancha, né, toda a sombra de pecado, né, de situação que possamos vir a ofendê-lo. Então, diante da grande dor que Luísa sentiu, né, a dor de seus pecados que Jesus deu a ela a conhecer, e o quanto a dor Jesus, né, sente, né, com os pecados, né, temos de ter esse firme propósito de não mais, de nunca mais pecarmos, né, de modo a Ele não ter que sentir novamente essa grande dor, né, e consequentemente, né, também nós sentimos, né, essa dor, né, sentimos essa dor, então, diante da confissão que Luísa fazia, né, com Jesus, Jesus deu a absolvição a ela, estendeu a sua mão, né, o seu braço, como o faz o sacerdote, e deu a absolvição a ela, né, e jorrando, né, de suas chagas, né, da sua mão, o seu preciosíssimo sangue, né, que caía sobre ela, né, e assim acontece, né, com a gente, né, quando nos confessamos, né, de forma, né, invisível, mas também deu a ela a graça de não mais cair, né, no pecado venial, ou seja, de não mais ofender a Deus, ainda que nas mínimas coisas, né, de ter a consciência de tal ato e não realizá-lo, né, por se tratar de um pecado venial, de se tratar, né, de uma falha leve, né, uma situação, né, das suas misérias, da sua natureza, né, mas que até dessas mínimas coisas Jesus quer, né, nos purificar, né, a fim de que estejamos limpos, puros, santos, para viver, né, na divina vontade, para viver entregue, abandonado a Ele, a ser esse quarto agradável para Ele. Então aqui vai dar uma definição, né, do que é pecado mortal e o que é venial, né? O mortal é aquele ato que conscientemente realizamos, que sabemos que nos separa de Deus, porque nós, né, o deixamos de lado para nos voltar àquele ato, né? Portanto, perdemos, né, a ação da graça, né? Nos colocamos, né, fora da graça dele, até propenso, né, a ser condenados se viermos, né, a morrer assim, né, e obstinado nisso, né? E já o venial não, né, é um ato ali, né, da nossa miséria, da nossa pequenez, que não rompe o nosso estado de amizade com ele, né, de intimidade, né, de união com ele, mas de certa forma ainda é uma ofensa a ele, né, não na proporção tal que rompe, né, o nosso vínculo de amor com ele, mas que constitui também uma ofensa. Até mesmo vai dizer que essa condição, né, de pecados veniais não confessado, não
tendo sido buscado, né, ao longo da vida. O romper com isso, né, pode acarretar um estado, né, uma condição de pecado mortal. Como um exemplo que eu ouvi uma vez, né, você borrifar água, né, sobre uma fogueira não apaga a fogueira, mas se insistentemente você ficar ali em cima, né, borrifando água né, e continuamente vai vir a apagar, né, essa fogueira, né, vai vir a apagar o fogo, essa chama de amor, né, do nosso coração. E assim emergimos, né, nas trevas puras, né, da condição de pecado mortal, que é também o que vai dizer na palavra, né, quem não se vigia, né, das pequenas coisas, Deus não o ajudará nas grandes. Então, se vive de qualquer jeito as pequenas coisas, né, quando se deparar com a grande, não terá forças, né, a força de Deus para resistir. Então, estamos cercados, né, de situações que possam nos levar a ofender a Deus, né, igual foi dito, né, que até os pecados veniais é quase que impossível de se evitar, o homem acaba o cometendo. Mas aqui na Divina Vontade aprendemos que vivemos da intenção, qual é a nossa intenção, né? Nos movemos em direção ao que, né? O para quê, né? Então, as situações que se nos vêm, usamos dela para reparar a Deus, né? Uma vez que temos Jesus vivendo em nós, né? Não nos voltamos, né, para o pecado, para aquilo que ofende a Ele. Seria levar Jesus para pecar em nós, né? E isso Jesus não faz, né? Então, né, progredirmos, né, nesses conhecimentos de modo a não mais sentir a atração, né, às coisas do mundo. Até como diz, né, o sentir não é o pecado está em consentir, né, em ir fazer comunhão com as trevas, né, com o pecado. É confiar plenamente em Deus, porque é o que foi dito também, né? Ele é quem guarda, né, o Filho da Divina Vontade. Nossa Senhora nos 31 dias também vai dizer, ela é quem nos forma, né? Mas aqui também foi falado dentro de um trecho da Valtorta, em que Nossa Senhora saiu com Judas. Jesus ainda fala para ele, né? Lhe confia um grande tesouro, né? Que era a mãe dele, né? E nessa saída que eles iam fazer, Nossa Senhora, né, consequentemente, o iria formar, né, o iria instruir, né, comunicar, né, a graça dela para ele, né, mudar de vida, né, receber as luzes de entendimento para abandonar, né, tudo que ele já planejava. Mas ele, né, em sua liberdade, não quis, né? Então, Deus não violenta ninguém, não fere a liberdade de ninguém. Se, se nos afastamos dele, se ele se afasta de nós, a culpa é nossa mesma. É por consequência de atitudes próprias que tivemos. E como vemos, né, ao longo de toda a vida, Jesus ainda corria atrás de Judas, né? É como vai dizer do pedinte, o mendigo, o pedinte que Jesus acaba por ser, né? De vir correndo atrás das criaturas, né? Como ele diz, né, nas 24 horas da paixão, não vais para o inferno, né? O quanto ele chora ao lavar os pés de Judas, né? Chorando a perca da alma dele, né? Então é nós não provocar essa dor no coração de Jesus, né? Ao passo que vamos meditando todas essas verdades, né, essa dor é transferida para nós, né? Nós sentimos essa dor de Jesus.
né? E portanto, né, tem esse horror, né? Vai se adquirindo horror ao pecado, horror às obras das trevas. Então, mediante a condição em que nos encontramos hoje, em que o pecado superabunda a terra, né, e sobe aos céus, né, essa fumaça fétida do pecado, né, cuja qual faz Jesus, né, sofrer tanto, porque isso é o que ele diz, né, ao ter que castigar a humanidade, ele sofre tanto quanto ela, porque elas são deles, são dele, né, são partes, né, do seu corpo místico. E tudo isso já depois, né, que ele veio, se encarnou, né, manifestou o seu amor pela criatura. E ela, né, a gente vê que nem a redenção, né, tem sido compreendida, né, depois desses 2000 anos, né, tem se deixado tudo para trás. Deixado para trás em alguns pontos, distorcido tudo em outros, ignorado, né, em outros, e assim vão se enveredando, né, pelos labirintos, né, de pecado. E aí no trecho 20, no volume 20, 59, vai dizer, né, é dito que tudo é de Deus, né? Tudo é dele, a cidade, as vilas, tudo, cada coisa, os campos, tudo é dele, cuja qual ele deu, né, gratuitamente às suas criaturas, né, que não merece, que ingrata, não sabe reconhecer, né, não sabe agradecer e até mesmo não sabe usar, né, da maneira correta os bens que recebeu. Então é o que Jesus fez, refez na sua redenção, né? A redenção da humanidade. E aqui vai mais além, né? Sobre essas terras, né? Que nos foi dada. Esse grande tesouro de Deus que nos foi dado. Né, que se trata do nosso corpo e da nossa alma. Então é o que Jesus fez, né? Veio nos salvar, nos remir, né? Mediante a pobreza e abandonados, né? Como estávamos. Então ele veio, restituiu tudo e deu a nós, né, esse grande tesouro, né, o nosso corpo e alma, né, a fim de podermos viver, né, rendidos a Ele, entregues a Ele, por Ele, para Ele, reconhecendo-o como nosso único Senhor e Mestre e Deus, e amando com todas as nossas forças. E, portanto, então vive a roubar de Deus, né, por não cultivar, não trabalhar essa terra de modo a produzir frutos para Ele. Então aqui está a dor de Jesus, né? A falta de correspondência das criaturas. O deixar esse terreno, né, abandonado, exposto a mil males, porque não cuida, não zela. Então esse terreno já não se perde, porque recebeu o dom da vida eterna, né? Mesmo que vá para os infernos, e lá existirá por toda a eternidade. Então, uma vez tendo adquirido de Deus esse terreno, e eu não dou utilidade a ele, não faço produzir frutos para ele, né, é uma grande ingratidão para com Deus, né? É usar dos dons de Deus, né, para jogar fora, para desperdício, né, porque Ele está a manter esse terreno, a sustentar esse terreno,
né? E eu estou a negligenciar o meu trabalho. Estou a roubar de Deus, né? O ar, o fôlego, o sopro de vida, né? Para ficar aí curtindo sem fazer nada, né? Usufruindo da graça de Deus para viver, né, do meu jeito, a minha vontade, ou até pior, né? No pecado. Então Jesus chora, né? Jesus chora a condição que a criatura humana se encontra. Ele que tudo nos deu e nos dá, não nos falta nada, né, da parte dele. E até para que façamos a nossa parte, né, contamos com a graça dele. Ele nos ajuda a fazermos aquilo que compete a nós. E ainda assim a criatura humana ingrata insiste em não querer, né, trabalhar. Não quer pôr as mãos à obra, mas quer permanecer, né, na miséria, né, na pobreza, na mendigância, né, das coisas do mundo. Enquanto que da parte de Deus já recebeu tudo, né, todos os seus tesouros, né, para viver eternamente ao lado dele. Mas não, ela quer ficar, né, no pecado, né, transformar a terra nesse antro, né, de prazeres mundanos, terrenos, né? Rouba-se de Deus a vida para se jogar fora, né? Então, enquanto que Jesus, na sua redenção, né, veio nos trazer essa grande graça, né, de modo ao qual deveríamos estar vivendo já o paraíso na terra, né? Deveria estar reinando Deus, né, na terra. Até mesmo a divina vontade já deveria estar reinando. Não está, porque a criatura humana, né, estragou tudo, abandonou tudo que Jesus fez para continuar vivendo no pecado, né, atraindo sobre si novos castigos, novos e maiores, porque tamanha a ingratidão e a busca de se viver, né, no pecado, longe de Deus, né, sendo ingrato ao que Ele fez por nós, que é o que foi dito, né, atrai sobre si, né, um castigo maior e pior por agregar, né, um novo dano, né, um novo dano agora consciente, né, porque a palavra de Deus foi, né, proclamada, né, todo mundo conhece, ninguém tem desculpas para dizer que não sabia. A palavra de Deus está aí sendo pregada aos quatro cantos da face da terra, mas a criatura insiste em negar tudo isso, a se voltar para si mesmo. Então tudo isso é consequência, né, da forma que a humanidade tem vivido. Todos os acontecimentos que temos vistos, né, se trata de castigos de modo a criatura, né, humana acordar para o caminho para o qual estão trilhando, né, e se voltar de todo o coração para Deus, né. Muitos já assim têm feito, né, têm se voltado a Deus. Mas a grande parte ainda continua distante, se distanciando dele. Então é onde Jesus chora, né, a triste condição da criatura humana, e chora também, né, ao ter que derramar e intensificar os castigos, né, de modo a quem sabe assim ela o ouvir, ela se voltar para ele, né, a criatura humana o reconhecer, né, os benefícios que tem recebido dele e também agora os castigos que tem recebido dele, mediante as atitudes
e a forma pela qual se vive, que é totalmente contrária, né, aos ensinamentos que ele nos deixou. Então aqui, né, vai dizer nesse outro trecho que Jesus vinha, né, todos os dias a conversar com Luísa, né, até sobre os castigos. E uma vez que ele derrama os castigos, né, Luísa fica isenta, né, de sofrer, né, de exercer o seu ofício, né, de vítima. A Luísa ainda pergunta, né, se ele não a ama mais, porque ele não colocava ela, né, no estado de vítima, né, de sofrimento, né, porque de certa forma a humanidade precisava receber os castigos, né, tamanho grau, né, de obstinação se encontrava. Então vai dizer que Jesus se punha a chorar, que ele estava tão aflito e se punha a chorar, né, de modo a comover até mesmo as pedras. Tamanho o sofrimento de Jesus. E aqui a gente pode, né, de longe imaginar, né, um pai de família, né, que tem um filho perdido, né, o quão aflito ele fica. Agora, vejamos Deus Pai, né, vendo a humanidade na condição em que se encontra, né, e insiste em viver assim. Né. Então é onde a gente não temos que ficar levando problemas para Jesus. Né. Então, não tem necessidade de ainda levar mais problemas a Ele, mas buscarmos, né, consolar a Ele, de modo que Ele não tenha mais, né, que sofrer, que chorar tanto. Como é dito, né, que as pessoas hoje não acreditam que Jesus, né, vive essa condição, essa situação de tristeza, de sofrimento, de abandono, né, que Ele está ressuscitado, lindo, glorioso no seu trono, né, e que todos estão lá aos seus pés a louvar e bendizer. Né, mas olhamos para o mundo e vemos que não é assim, né, que não está assim. Né, e portanto, Deus, Jesus está a chorar a triste condição da criatura humana, né, que insiste em viver longe dele. Então ele trabalha dia e noite, né, continuamente, né, para a salvação das almas, mesmo já tendo vivido, né, a sua redenção, mesmo ele já tendo vindo e morrido por nós. Né, e assim em cada Santa Missa, né, repete, né, todo o seu sacrifício para a salvação das almas. Né, e quantas almas vítimas espalhadas, né, mundo afora, né, que também são essas vítimas pelo qual, né, Deus sustenta o mundo, e agora também com os filhos da divina vontade, que unindo a Ele, trabalha com Ele pela salvação das almas, né, para dar a glória devida ao Pai. Então veja o quanto trabalho ainda se tem, o quanto temos que nos dedicar ao estudo. Né? Então não devemos, né, as nossas ninharias para Ele. Né? Outro dia teve a primeira reunião, né, da segunda parte, né, da catequese do meu menino, e o tempo todo a catequista falando, né, na oração que se faz antes, né, de iniciar o encontro e ao fim do encontro. Alguém quer pedir, alguém quer pedir, alguém quer pedir. Né? Só se dirige a Deus para pedir coisas. Né? Muitas vezes se fala que temos muito mais a agradecer que pedir, mas na prática não se dá assim. Né? É pedir, pedir, pedir as coisas o tempo todo. Né? E o agradecimento mesmo fica, né, nas ninharias, no mínimo. E até o que foi dito aqui, né, no vídeo. Jesus ressuscitou, ele está, né, como ele disse, né, eu subo ao céu, vou para o meu Pai. Ele está sentado à direita do Pai, né, como rezamos no creio.
né, glorioso, né, como todo-poderoso, vai dizer no creio. Mas está também na terra, no meio de nós, ele está no meio de nós, na sua humanidade, né, e a sofrer na Eucaristia, né, o Sagrado Coração de Jesus, né, o humano, né, que está né, a sofrer junto com a humanidade, né, está aqui no meio de nós, né, a nos chamar a Ele, a, a querer nos alimentar dele, né, de modo a termos, né, o ânimo, a força para continuar, né, para vivenciarmos a nossa peregrinação com fé, né, e um dia nos unirmos, né, com Ele. E nem se trata, né, de um dia nos unirmos com Ele, mas como temos tido já o conhecimento, né, do livro do céu, os ensinamentos dele, já nos fundimos a Ele hoje, né, desde já, agora, né, já recebemos, né, a grande alegria, né, da bem-aventurança aqui em vida. Não precisa esperar morrer para estar, né, fundido a Ele. Mas já hoje, nos decidirmos por Ele, a estar fundido a Ele, a ajudar a Ele nesse trabalho, né, esse grande trabalho de levar as suas verdades a serem conhecidas. De modo a criatura não só entender definitivamente, né, e conhecer o que Ele fez na redenção, mas também avançarmos, irmos além, né, e acolher o que Ele está nos trazendo agora, né, nesses tempos que são os últimos, né, o terceiro Fiat, né, a santificação, a vida na divina vontade. Mas o que, como foi dito antes, né, como viver isso se nem mesmo a redenção está sendo compreendida? Né? Então temos muito trabalho, temos que nos dedicar mais. E por isso, né, se mostra, né, tantas vezes no livro do céu que Jesus apareceu aflito, Jesus apareceu chorando, né? Jesus apareceu de tal modo que fazia chorar até mesmo as pedras, né? Porque o coração, né, o coração humano não se sensibiliza, né? Crê firmemente que ele está lindo, glorioso, né, no céu e portanto não sofre mais. Né? Mas como não sofrer vendo a humanidade na condição que se encontra? Né? Qual pai não sofre vendo os filhos na condição em que se encontra? Né? Jesus nos salvou na redenção, mas ele espera a participação da criatura, a liberdade dela. Né? Com a redenção, ele não nos obriga a segui-lo, mas quer, na nossa liberdade, seguir os passos dele, por amor a ele. E por isso também Luísa fica tão angustiada quando Jesus, né, não dá a ela, né, o ofício de sofrer por ele. Né? Ela vê essa necessidade de o repará-lo continuamente, né, que deve ser também a nossa vida. A gente viver continuamente, né, nesse ofício de sacrifício contínuo, né, para reparar a ele, né, pelas ofensas, né, da humanidade. Então, Jesus disse a Luísa, né, que até o hálito, Luísa disse, né, até o hálito de Jesus estava amargo, né, porque as situações, né, de pecado que a humanidade vive, né, se encontra nele, né, que são as ofensas, né, a ele. Então, vai dizer, né, se o hálito dele está tão amargo assim, quanto mais o resto, né, e isso se dá aos filhos da divina vontade que
né? Com esses conhecimentos, acaba por entender, né? Acaba por receber de Jesus, né? Seus desabafos, né? Participar dele, né? O, o estado de ânimo, né? A sentir essa tristeza, essa angústia, esse amargo, né? Esse amargor na boca, né? Mediante a triste condição que a humanidade se encontra. Dado momento, Luísa vai dizer, né, de Jesus derramar a amargura dele, né, por sobre ela, para ela ser, né, essa vítima, exercer o seu ofício. Né, e ela vai dizer que parece que há uma fonte de amargura no coração de Jesus. Né, e isso se dá pelas ofensas, né, pelos pecados da humanidade. Então era a Luísa, agora são os filhos da divina vontade, né, que não vivem, né, exatamente como Luísa viveu, né, mas que também, né, procura corresponder a ele. E ele, né, à medida de cada qual, né, comunica, né, as suas amarguras, né, nos faz participantes, né, das suas amarguras, o estado de ânimo, né, como foi dito. Né? Então, às vezes, algo que a gente tem que fazer e está a fazer por amor a Jesus, né, e sente uma repulsa, um desconforto, um estado de ânimo, né, negativo a aquilo, né, e que claramente, né, percebe-se que não é nosso, mas são os pensamentos, né, que Jesus põe em nós, né, os pensamentos dos outros, né, que é a indiferença ao assistir uma missa, a indisposição para rezar, e bem como tantas outras coisas. Então não tomamos para nós, mas como que pensamentos, né, que Jesus nos dá, né, desabafos dele, né, é o que ele, né, vivencia ao ver os atos, as atitudes de suas criaturas. Né? Para ser mais claro aqui, foi o que eu entendi agora há pouco, em que muitas das vezes me vêm uns pensamentos, né, de imoralidade, né, cujo eu não procuro, por isso não quero saber disso, mas me vem, né, dado o momento em que estou em oração, de olhos fechados, e aí me vêm essas imagens, né? Então as coisas que vêm, né, que está, né, no pensamento de Jesus, as atitudes, né, pecaminosas das criaturas que ele vê, ele sabe, né, conhece, né, a conduta de cada um. Então ele nos comunica para pedirmos a ele perdão, para reparar, né, pelo outro, né? Então é essa amargura contínua, porque contínuos são, né, os odores de pecado que sobem aos céus, né, e que, de certa forma, clama a justiça de Deus. Né, como vai dizer no trecho que a própria criatura se coloca debaixo da justiça de Deus, né, que pede pelos castigos. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.